Fala galera aqui pro canal. A segunda fase que eu desci numa prisão e vamos Ela olhou terminar. pra mim e disse: seus olhos vão causar muito problema. Você tem que entender que não há lugar aqui pra você, mas se você quiser ter uma chance de sobreviver fora desses muros, você vai precisar primeiro sobreviver aqui dentro. A vida fora não é tão diferente da vida aqui. Ela estendeu a mão pra apertar a minha, que dentro do mundo da prisão significava que ela me respeitava. Daí eu entrei no escritório do diretor da prisão. Eu vi uma pilha de papéis na frente dele, fotos minhas e da minha mãe em cima da pilha. Eu não estava sentada na frente dele por causa da luta. Em vez disso, ele estava prestes a me contar as notícias que mudariam minha vida para sempre. E para pior, você está saindo da cadeia. Existe uma família que vai adotá-la. Você irá para a escola e sua vida aqui será coisa do passado. Minha vida naquele lugar não seria apenas uma coisa do passado. Isso acabaria para sempre. Os procedimentos foram mais rápidos do que eu esperava. E dentro de 2 horas eu tinha minhas coisas prontas e eu estava esperando na frente da cela pela família que estava me adotando. Eu fiquei lá esperando o desconhecido. Quem era essa família e para onde eles estavam me levando? E quanto à minha mãe? Bem, ela nem apareceu para se despedir. Chegou um homem alto de terno e uma mulher baixa e gordinha que usava um vestido colorido. A aparência deles era estranha para mim. Por que essa senhora está usando luvas? Eu perguntei para mim mesma. Digamos que nossa primeira reunião foi boa, mas não exatamente reconfortante. Eu não queria ir com eles, mas eu não tinha outra escolha. Primeiro fui abandonada por Zoya, depois pela minha própria mãe. As prisões devem reabilitar os prisioneiros para ajudá-los a desistir das emoções da raiva e ajudá-los a recomeçar com uma nova vida. No entanto, a prisão só me ensinou a ficar em um canto cheio de raiva, como uma menina de 7 anos de idade que nunca teve a chance de explorar outros lados da minha personalidade. Foi difícil no começo me dar bem com o senhor e a senhora Thompson, que me adotaram. Eles estavam suspeitosamente calmos. Eu senti que eles estavam planejando algo, mas, para minha surpresa, eu verifiquei que estar calma era o estado normal de um ser humano, e não o contrário, e que eu era uma pessoa que estava constantemente num estado anormal. Depois de um tempo, eu comecei a gostar deles, mas absolutamente nada iria substituir o amor que eu tinha no meu coração por minha mãe. Tentamos repetidamente visitar minha mãe na prisão, mas ela se recusava a nos ver toda vez que íamos visitá-la. Eu voltei sempre daquelas tentativas de visita com 1000 perguntas em mente. A única resposta que a senhora Thompson teve para mim foi: quando você crescer, você entenderá. Logo fui para a escola e adivinhem? Havia muitos livros. Comprei alguns deles para as minhas aulas e havia muitos na biblioteca. Mas apesar de estar feliz com todos esses livros que eu consegui ler, eu fiquei triste por Zoe e por minha mãe. Consegui fazer amizade com algumas crianças da minha idade. Todo mundo gostava de mim. E eu comecei a aproveitar a vida fora dos muros da prisão. Eu comecei a passar a maior parte do tempo na biblioteca, mas sempre desejei que minha mãe também estivesse lá. Uma próxima. Eu não sei se é verdade que essa história foi contada. Porque teve uma vez, gente, assim ó, que ela, com coma, com 17 anos, nessa história, ela tipo, nasceu na prisão. Então acho que não tem como ela pegar coma. Não é? A história se conecta bem pouquinho porque ela era criança, mas não conecta. Porque ele era o pai e a mãe, entendeu? Do sangue. Então acho que não vai dar. Não é essa história que inventa as pessoas. Mas apesar de estar feliz com todos esses livros que eu consegui ler, eu fiquei triste por Zoe e por minha mãe. Consegui fazer amizade com algumas crianças da minha idade. Todo mundo gostava de mim. E eu comecei a aproveitar a vida fora dos muros da prisão. Eu comecei a passar a maior parte do tempo na biblioteca, mas sempre desejei que minha mãe também estivesse lá. Eu senti que eu precisava ensiná-la tudo o que tornaria sua vida melhor depois da prisão. Mas a única maneira que eu poderia fazer seria voltar para a prisão. Mas eu nunca, de forma alguma, pretendia voltar para aquele lugar. Todos os dias eu desejava poder livrar o mundo de toda a raiva e mal, para que não houvesse necessidade ou uso de prisões. Mas parece que meus desejos não foram suficientes para que isso acontecesse. Tudo o que aconteceu comigo depois me levou à prisão, repetidas vezes. Era como algum tipo de maldição familiar, como se tivéssemos que viver nossas vidas na prisão. E tudo isso aconteceu por causa de uma reunião estranha com um estranho que alegou ser meu pai.
Os anos se passaram um após o outro e eu fiz 16 anos. A imagem do rosto da minha mãe começou a desaparecer da minha memória. Eu não a via há séculos, então minhas lembranças desapareciam rapidamente. Embora a vida tenha se mostrado bastante emocionante e cheia de experiências e aventuras diferentes, eu constantemente sentia falta do meu local de nascimento, a prisão. Um dia, eu estava sentado numa cafeteria, lendo um livro, quando a mesma guarda da prisão que me deu um soco no peito anos atrás, ela entrou. Eu não a reconheci à primeira vista. As pessoas tendem a mudar com o passar dos anos, e ela não estava vestindo o uniforme. Mas quando eu a ouvi pedir uma xícara de café, eu me virei e olhei para ela. Eu a conheci pela voz. Ainda me lembro do que ela me disse no meu último dia na prisão. Se você quer sobreviver fora desses muros, primeiro terá que sobreviver aqui. A vida lá fora não é tão diferente da vida aqui não. Acredite em mim quando digo que um prisioneiro e uma guarda de prisão são duas faces da mesma moeda. Você pode ver os policiais como os mocinhos e os prisioneiros como os bandidos. Mas deixe-me dizer uma coisa. Como uma garota que nasceu e foi criada na prisão, os guardas são pessoas normais que vivem no mesmo bairro que vivem os prisioneiros. A única diferença é que eles têm melhor sorte. Levantei-me de onde estava sentada e fui me sentar ao lado dela. Comecei uma conversa com ela e ela era minha única esperança que restava para obter respostas sobre todas as perguntas não respondidas em relação à minha mãe. Oi? Eu disse com uma voz fraca. Ela olhou para mim por alguns momentos como se estivesse tentando descobrir quem eu era. Vera, é você? Ela perguntou num tom surpreso. Eu poderia ter falado com ela por horas e horas, mas a primeira pergunta que eu fiz transformou seu rosto surpreso em um franzido. Perguntei-lhe como estava minha mãe. A resposta dela quebrou meu coração. Não esperava receber a resposta que eu recebi dela, especialmente porque eu pensei que todos esses anos minha mãe não me queria. Mas a realidade era que minha mãe estava vivendo seus dias como uma espécie de pesadelo, sentindo tanto minha falta. A guarda me disse que ela estava de luto pela despedida todos os dias, desde o dia